Olá pessoal, hoje mais uma vez nós vamos conversar sobre o processo que julga o assassinato do nosso amigo e lenda do jiu-jitsu, Leandro Lo. Ontem foi realizada a audiência de instrução e após essa audiência o advogado assistente de acusação fez um vídeo onde ele pôde esclarecer algumas dúvidas. Doutor Adriano Vani, saindo aqui da audiência hoje do Leandro Lo. Boa noite a todos. A audiência correu dentro da maior normalidade, foi ouvida uma testemunha de acusação e uma testemunha de defesa e ele deu a versão dele. Eu não posso dar detalhes aqui porque o caso corre sob segredo de justiça, mas a versão dele é facilmente desmentida e é o que faremos. Agora, o que acontece no processo? As partes oferecem memoriais e o juiz vai dar uma decisão, que é a decisão de pronúncia, determinando que ele vá ao tribunal do júri. Com relação a essa decisão, cabe recurso. Não creio muito que ele recorra porque ele está preso, mas ele tem direito de recorrer dessa decisão de pronúncia, tá? É o que temos no momento e dependendo do que for saindo, a gente vai passando para vocês aí. Doutor, agora são quantos dias para vocês? 10 dias para cada parte. Ele vai intimar o promotor terá 10 dias para fazer memorial, vai intimar a assistência da acusação mais 10 dias, depois vai intimar a defesa que terá mais 10 dias para fazer memorial. E aí o juiz vai dar a sentença, provavelmente a sentença de... Tudo está claro, né? Sentença de pronúncia, que ele confessa a autoria em plenário, aqui na audiência. Então vá para a júri. Por conta do processo estar sob sigilo, né, ele não pôde se aprofundar e ficaram muitas perguntas, muitas dúvidas na comunidade de jiu-jitsu. Então, conversando com o Marinho, tivemos a ideia de fazer mais esse vídeo para esclarecer algumas dessas dúvidas. Ontem, a audiência de instrução, ela serviu para tanto a defesa como a acusação apresentarem as provas, né, de autoria e materialidade para que o juiz decida se esse realmente foi um crime doloso contra a vida. E aí, agora, o próximo passo vai ser o juiz. Basicamente, ele vai ou pronunciar o réu ou vai impronunciar. Ele pode também desclassificar o crime como de competência do júri, ou ele pode também absolver de maneira sumária o réu. Essa hipótese é completamente, assim, ela está descartada porque não tem nenhuma, tem um lastro probatório muito grande contra o réu. Então a absolvição sumária, ela se daria só numa situação, vocês imaginam que a pessoa está respondendo pelo homicídio que cometeu contra mim. Mas aí eu vou e apareço vivo. Se eu aparecer vivo, né, a pessoa não pode ser condenada por ter me matado. Então somente nessas hipóteses assim, muito radicais e específicas é que há uma absolvição sumária. Então, basicamente, o que deve acontecer nessa situação vai ser a pronúncia do réu, até porque parece que o réu ele assumiu, né, que realmente efetuou o disparo, mas a gente não tem detalhes do que foi falado, porque está sob sigilo, mas a gente já sabe que a tese de defesa dele vai ser a legítima defesa. Então, diante desses indícios de autoria e materialidade, o juiz vai muito provavelmente, ele vai pronunciar o réu. Esse é o termo técnico que a gente dá para dizer que aquele réu ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. E isso é muito importante porque o tribunal do júri, diferente dos crimes, dos outros crimes, né, como de furto, estelionato, peculato, corrupção, ele não é julgado, o homicídio doloso, ele não é julgado pelo juiz de carreira, ele vai ser julgado pelo povo. E como que se dá isso? Vai ter um juiz de carreira que vai ser vai presidir, né, o julgamento, vai coordenar, mas quem vai dar a decisão final se o réu é culpado ou inocente vão ser os jurados. E quem são esses jurados? Esses jurados são pessoas do povo. No primeiro momento, são 25 pessoas que são sorteadas e convocadas para o dia da audiência.
Então, no dia da audiência, essas 25 pessoas vão para o tribunal do júri e ficam lá. Depois, o juiz ele faz o sorteio de 7 dessas 25 pessoas. Esse sorteio vai ser para definir quais serão os jurados daquele caso, né, naquele dia. Pode ser que tanto o advogado de defesa como o Ministério Público, eles possam não aceitar que determinada pessoa seja o jurado. Ele pode negar até três pessoas, né? Ele pode recusar 3 pessoas sem fundamentação, ou ele pode recusar o número de pessoas que for necessário, que ele achar que ele possa fundamentar que as pessoas sejam suspeitas. Por exemplo, imagina numa cidade pequena em que todos os jurados que foram sorteados, eles trabalham na empresa do réu, né? Então, essas pessoas vão ter um envolvimento direto e comprovado com o réu, e aí elas se tornam suspeitas e, por conta disso, elas podem ser negadas, né, naquele julgamento. Mas basicamente vai ser isso. Vão ser 7 jurados, 7 pessoas que vão ser sorteadas, 7 pessoas do povo, que aí podem ser pessoas das mais diferentes características, né, e histórias sociais, mulheres, homens, pessoas diferentes, e essas pessoas é que julgarão se o réu é culpado ou inocente. Ao final de todo o processo do julgamento, o juiz vai apresentar os quesitos primários e secundários que os jurados vão decidir. São alguns quesitos e eles são importantes, porque vejam vocês, nesse caso, por exemplo, o assassino, ele pode, os jurados podem falar assim que ele contribuiu, ele matou o Leandro Lô, só que eles podem opinar no final pela absolvição baseado numa legítima defesa. Então, são os jurados que efetivamente vão julgar, né? Então, isso é de suma importância para a gente, porque mostra a necessidade da gente manter uma mobilização, uma comoção nacional sobre esse crime covarde que foi feito contra o Leandro Lô. Porque serão pessoas do povo, muito provavelmente serão pessoas do povo que julgarão esse criminoso. E por que eu falo que muito provavelmente? Porque ontem a audiência foi justamente para a audiência de instrução da primeira fase, para que o juiz possa decidir se realmente será o tribunal do júri o juízo competente para julgar esse crime. E aí eu acredito que mais ou menos daqui uns 2 meses saia essa decisão. A decisão final do culpado, né, desse crime, eu acredito que saia apenas ano que vem. Mas isso se nós tivermos um pouco de sorte e continuarmos nos mobilizando. Infelizmente, o Tribunal do Júri de São Paulo, ele é onde os processos mais demoram para ocorrer. E por isso, tão importante a nossa mobilização, o nosso acompanhamento. É muito importante que a gente continue nessa mobilização para a gente não deixar cair no esquecimento e que as pessoas, os jurados, aqueles que vão realmente julgar no futuro esse criminoso, eles possam realmente saber do prejuízo que esse criminoso deu à sociedade, à família, e que toda a sociedade, não só a comunidade da luta, mas a sociedade brasileira exige e espera realmente que a justiça seja feita. Então, é isso. Mais dúvidas vocês podem botar aqui nos comentários. Eu vou tentar
junto com o Marinho e respondendo a todos, mas basicamente eram essas as dúvidas que a gente queria sanar. Então é isso, deixem mais comentários aqui embaixo desse vídeo que eu vou estar respondendo juntamente com outros amigos e o próprio Marinho, tá certo? Outra dúvida também, antes de encerrar, o Marinho tinha me perguntado, pô, e ele sendo condenado, ele vai ficar num presídio especial? Não, o que acontece é que as pessoas condenadas, né, as pessoas que foram policiais e foram condenados, foram exonerados, perderam o emprego público, né, deixaram de ser policiais ou bombeiros ou juízes, essas pessoas preventivamente ficam aguardando o julgamento normalmente nos quartéis, presos nos quartéis. Depois que sai a decisão com trânsito julgado e a pessoa é condenada e tem que começar a cumprir efetivamente a pena, elas são transferidas para presídios comuns e lá nos presídios, por óbvio, eles vão ficar nas alas alas que não são de facções. Imaginam vocês, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se você pega um preso, um condenado que é do Comando Vermelho, se você jogar ele na ala do terceiro comando, certamente ele será executado e o Estado e os agentes públicos que fizeram isso responderão por isso. Então, mesma coisa quando um ex-policial, um ex-bombeiro, um ex-promotor, ele é preso, ele condenado, e ele começa a cumprir a pena, ele vai cumprir a pena no presídio comum, porém, ele ficará na ala específica ali que não seja de nenhuma facção e que ele tenha a integridade física dele garantida. Então, é isso, meus amigos. Mais dúvidas podem escrever aqui embaixo no vídeo que estaremos respondendo. Não vamos desistir, não vamos fraquejar, não vamos parar. Vamos continuar com a nossa mobilização para que a gente tenha a justiça por conta desse crime horrível e covarde cometido contra o nosso amigo e lenda do jiu-jitsu, Leandro Lo. Para quem não me conhece, meu nome é Haroldo Boom, sou conhecido no meio da luta como Cabelinho, sou faixa preta 5º grau, medalhista mundial da categoria faixa preta adulto da IBJJF, lutei jiu-jitsu, vale tudo e MMA ao redor do mundo todo e hoje atuo como consultor especialista em segurança. Trabalhei por mais de 15 anos na Polícia Federal e sou formado no COT, no Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, no BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e na CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, também aqui do Rio de Janeiro. Além disso, hoje sou professor de pós-graduação de Ciências Policiais na Escola de Magistratura Federal.